Olá, estimados alunos. Então vamos lá para o tirar dúvidas de funções orgânicas, beleza? Antes eu vou tentar fazer uma revisão do que a gente viu nessa semana, né? Relembrando que a gente tem que a química é dividida em química geral ou inorgânica, não é isso? A fisicoquímica e a química orgânica. E aí, a gente tem que, por coincidência, o ensino médio tem 3 séries. Então, cada parte dessa aí vai ficar em uma série, ó. A geral inorgânica fica no primeiro ano, a física química fica no segundo ano e a orgânica fica no terceiro ano. Então, o que é que a gente vê no primeiro? A gente vê modelos atômicos, tabelas periódicas, a gente fala sobre balanceamento de reações químicas, fala de mol, número de mols, né? E misturas e separações de misturas. Basicamente isso aí. Na físico-química, ou seja, quando a gente chega no segundo ano, a gente acaba aplicando esses conceitos do primeiro em outros assuntos, como se fosse realmente uma continuação. E aí a gente fala sobre soluções, a gente fala sobre termoquímica, a gente fala sobre equilíbrio químico, é, cinética química e eletroquímica. Basicamente, são só esses 5 assuntos aí. Quando a gente parte para o terceiro ano, a gente vê a química orgânica, e é nessa parte que a gente fica, na verdade, a gente toma ciência de que toda molécula na química, ela vai participar de uma dessas duas classes. Ou ela vai ser inorgânica, ou ela vai ser orgânica. Quando ela for inorgânica, a gente já viu isso, ela vai ser chamada de ou ácido, inorgânico, né? Ou base, ou é um sal, que é um derivado, né, de uma reação de ácido e base, ou um óxido, certo? Que a gente viu nas últimas semanas aí. Quando ela não for nenhum desses 4 tipos aqui, ela vai ser uma molécula orgânica. E o que é que caracteriza uma molécula orgânica? Ela vai ter o carbono como um elemento principal, um elemento base, digamos assim, certo? Então, toda molécula orgânica a gente tem a presença gritante, digamos assim, do carbono, ok? Então, a gente vai revisar mais uma vez as cadeias carbônicas, vai relembrar o conceito de petróleo e destilação fracionada, né, que é a separação do petróleo, e a gente vai falar sobre as funções orgânicas, que são as oxigenadas, as nitrogenadas e as sulfuradas, beleza? Bom, então, como é que essas moléculas orgânicas se aparecem para a gente? Como é que elas são mostradas para a gente? Nós temos que a gente vai ter a presença de várias cadeias carbônicas, e as cadeias carbônicas, elas são do tipo de que eu tenho sempre uma ligação entre carbonos, sendo que essa ligação pode ser dupla, essa ligação pode ser tripla, certo? Só lembrando que o carbono, como ele é da família 4A, isso quer dizer que ele tem 4 elétrons na última camada, né? Na camada de valência. E aí eu preciso de fazer 4 ligações para ser estável, correto? E essas 4 ligações que eu vou fazer, todas elas vão ser ligações covalentes, que a gente relembrou nessa semana, ok? E essas ligações, já que eu tenho que ter 4, eu vou completar com o elemento mais simples que tem na tabela periódica, que é o hidrogênio. Então, por exemplo, ó, esse primeiro carbono, como tem uma ligação, tá vendo? Já está de vermelho aqui, falta 3 para completar 4. Esse segundo carbono aqui, ó, tem uma ligação para a esquerda, uma para a direita, faltam 2. E eu completo com hidrogênio. E assim por diante.
Então, eu acabo criando uma cadeia carbônica que é muito importante, que se chama hidrocarboneto. Exatamente porque ela é formada por carbonos e hidrogênios, ou hidrogênios e carbonos, tanto faz. Então, aqui tem algumas imagens de exemplos de hidrocarbonetos. A gente tem essa cadeia carbônica aqui. Dá para ver que tem um ciclo, né? Onde, para simplificar, eu faço algumas figuras em que cada ponta dessa aqui, cada vértice, eu tenho um carbono, certo? Então, tem um aqui, um aqui. Ou seja, tenho 6 carbonos aqui, eu criei um hexágono, só para simplificar. Aqui tem outro carbono, esqueci de colocar. E aí agora é só você completar, né? Porque, por exemplo, esse carbono aqui, que está acima do CH3, ele tem duas ligações, ó. Um aqui, um aqui. Então, faltam 2 hidrogênios. E assim por diante. Você vai completando, tudo de boa. Aqui é outro exemplo de cadeia carbônica. Aqui eu tenho um composto aromático, né? Que é o benzeno, que é o que o padre faz. É o benzeno. Aqui eu já tenho um outro tipo de cadeia carbônica, porém, se vocês perceberem, eu tenho a presença de elementos diferentes de carbonos e hidrogênios. Eu tenho uma presença aqui de oxigênio, vocês estão vendo aqui, no lado esquerdo tem 2 oxigênios, no lado direito, ali perto daquele ciclo, eu também tenho 2 oxigênios. Ok? E é nesse detalhe que entram o conceito de funções orgânicas, certo? E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Bom, então, onde é que qual é a maior fonte natural de hidrocarbonetos? É o petróleo. Como eu falei durante a semana, o petróleo é uma mistura homogênea, isso aqui eu tenho que falar e relembrar vocês. É uma mistura homogênea, homogênea, de várias substâncias. Como é que o petróleo é formado? Ele é um processo em decomposição de matéria orgânica. Então, animais que morrem na superfície da Terra, ou vegetais também, ao longo do tempo, e quando eu falo ao longo do tempo, eu estou querendo dizer de milhares de anos. Esse processo vai acontecendo. Eles morrem, ficam lá na Terra, entram em decomposição, e aí, ao longo do tempo, eles começam a descer, né? Que na geografia vocês veem o processo de sedimentação. Ao longo do tempo, vão criando camadas de terra, né, em cima, e aquele material acaba descendo, indo para o fundo, e aí sofre intemperismo, sofre altas temperaturas e pressão, e vai decompondo ao mesmo tempo. E o que sobra, o que resta, é aquela massa orgânica que a gente chama de petróleo. Então, petróleo é aquela mistura de várias coisas, na verdade. Então, o que é que acontece? Você acaba tendo que o homem acaba pegando aquele petróleo bruto, aquela massa orgânica, leva para a refinaria, e o que é que acontece na refinaria? Eles vão tentar separar essa mistura. Como a mistura é homogênea, a única forma de eu separar é por destilação. E aí eu tenho 2 tipos de destilação: a destilação simples e a fracionada. Qual era a diferença? Bora lembrar? Na primeira semana que a gente viu isso aqui, a destilação simples, eu tenho a perda de um dos materiais, e a destilação fracionada eu consigo recuperar todos. Então eu vou utilizar a fracionada, já que eu quero pegar os materiais que estão misturados no petróleo, então eu vou usar a destilação fracionada. E olha o que acontece. O petróleo, ele vai para uma fornalha, um forno gigante lá, esquenta, esquenta, e aí a gente tem que, como eu tenho vários hidrocarbonetos aí, então eu tenho várias moléculas de cadeias carbônicas diferentes, né? Eu tenho cadeias pequenas, cadeias medianas, digamos assim, e cadeias grandes.
Quanto menor for o tamanho da cadeia carbônica, é mais fácil para essa substância evaporar. Então, geralmente, quem aparece no estado gasoso, que consegue evaporar, são as cadeias carbônicas menores. Geralmente são de 1 a 3 carbonos na molécula. Quando tem um tamanho intermediário, essas moléculas elas conseguem derreter, pelo menos, mais ou menos de 4 a 10 carbonos, né? E aí eu tenho a gasolina, querosene, o óleo diesel, que são subprodutos do petróleo. O óleo já é um pouco, eu não me lembro agora, mas eu acredito que sejam 13 carbonos, mas já é um pouco maior, né? Por isso que a viscosidade dele é maior também. E como eu falei, que quanto maior for a cadeia carbônica, então fica mais difícil para evaporar. Sendo assim, o asfalto, por exemplo, por que o asfalto é difícil, é caro, na verdade? Porque o asfalto é um subproduto do petróleo. E as cadeias carbônicas de uma molécula de asfalto, em média, tem mais de 100 carbonos. Então, não chega nem a derreter, correto? Então, para eu separar o petróleo, eu tenho que utilizar destilação fracionada para pegar, desculpa, os derivados desse petróleo. E como é que eu faço para diferenciar, na verdade, né, a temperatura de ebulição, o tamanho da cadeia carbônica? Quanto maior, é mais difícil para evaporar. Quanto menor, mais fácil para evaporar. No caso aqui, é mais volátil. Isso que quer dizer ser volátil. É uma substância que evapora muito fácil. E aqui, menos volátil. Eu acredito que eu não tenha falado essa palavra durante a semana, beleza? Bom, como nem todas as moléculas são hidrocarbonetos, a gente tem sempre algumas que têm elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho nitrogênio aqui, tem enxofre aqui, a presença de oxigênio, nitrogênio mais uma vez, oxigênio de novo, nitrogênio, oxigênio mais uma vez, e assim por diante, ok? Então, na verdade, como eu tenho 3 elementos diferentes, oxigênio, nitrogênio e enxofre, eu vou ter 3 classes diferentes, como eu falei no começo do vídeo. Ou as funções oxigenadas, que pelo nome são oxigênios, ou as funções nitrogenadas, que tem nitrogênios, ou as funções sulfuradas. Tem esse nome porque o enxofre em latim vem de sulfur, por isso que o símbolo de enxofre é S. Beleza aí? Tá ok. Beleza, então bora falar primeiro bem rapidinho, sobre as funções oxigenadas. E aí eu tenho o álcool e o fenol. Quando é que um cara vai ser álcool e quando é que um cara vai ser fenol? Quando na cadeia carbônica você tiver a presença de OH. Lembra o nome de OH? OH era hidroxila, né? O nome desse grupo aqui, hidroxila. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, uma ponta, é um carbono, né? Tem uma cadeia carbônica aqui, CH3, aqui CH2, CH2, opa, CH2 não, CH, aqui eu tenho CH também, né? 1, 2, 3, 4, fechou, e CH3, ou H3C, tanto faz. Bom, apareceu o H, é álcool, ok? Por exemplo, esse cara aqui tem 5 carbonos, ele é pentano
diol. Por que diol? Porque tem 2 OHs. Ok. Mas a nomenclatura não está interessando a gente agora, certo? E um exemplo usual é o etanol, né? Que é o combustível para carros flex. Além de gasolina, usa o etanol, que é aquele mesmo álcool etílico que a gente passa na mão, né? Ou o álcool que está presente nas bebidas alcoólicas, digamos assim. E o outro é o metanol, que é o combustível de carros de Fórmula 1. E o negócio interessante do metanol é que a chama do metanol, quando pega fogo, é invisível. Você não consegue enxergar, certo? Bom, e aí eu tenho uma pegadinha que ultimamente caía nos vestibulares da Bahia, é que quando o OH está ligado a um composto aromático, como o benzeno, esse álcool ele é um subtipo chamado fenol. Fenol. Então, o que é o fenol? É só um dos tipos de ácido em que o OH, em vez de estar ligado a uma cadeia carbônica normal, ele está ligado a uma cadeia carbônica aromática, certo? Ele tem essa digamos assim, essa cadeia fechada com esse comportamento, né? Ligação dupla, dupla, simples, fechou, né? Ok. Bom, e um dos exemplos é a creolina, né? Que é um desinfetante. E também aquele indicador de fenolftaleína. Olha agora a razão do nome. Indicador de fenolftaleína, que a gente falou bastante nas últimas aulas para indicar o pH, né? Você mergulhava aquela fitinha e, dependendo da cor, você descobria se a solução era ácida, neutra ou básica, ok? Outros dois tipos são o aldeído e a cetona, são bastante parecidos. Como é o aldeído? Eu tenho aqui uma cadeia carbônica, certo? Esse R aqui simboliza um radical, uma cadeia carbônica aqui. E aí eu tenho esse grupo aqui, ó. Perceba que agora o oxigênio está separado do hidrogênio, certo? Eu tenho o oxigênio aqui e o hidrogênio cá, que é o grupo carboxila. Ok. E um dos exemplos é o formol. O formol, na verdade, o nome dele é formaldeído. E mais tarde eu vou explicar por que o nome é esse, beleza? E o grupo da cetona é bem parecido, vocês estão vendo aqui, porém, no lugar do hidrogênio, eu tenho o resto da cadeia carbônica e o resto da cadeia carbônica. A única diferença é essa. Por causa disso, como não tem hidrogênio aqui, esse cara aqui é chamado de carbonila. Esse grupo aí, ó. E um dos exemplos usuais é a acetona, que as meninas passam para, que é o solvente de tinta de esmalte, né? Beleza. Agora, os dois que eu considero mais importantes de todos, o éster e o ácido carboxílico. Olha que são bem parecidos. Onde é que a gente utiliza éster? O éster são aquelas moléculas que dão o aroma e o sabor de frutas. Lembra quando você tinha aquele suco de pacote, né, que era o famoso kisuke, e aí você tinha que, por exemplo, um suco daquele de pacote de abacaxi, e aí lá no final vai estar escrito assim, aroma de abacaxi, ou então sabor artificial de abacaxi. Ele vem exatamente do éster. Então, qual é a função do éster? É fazer as moléculas, na verdade, eles fazem esse aroma de abacaxi, ou o cheiro também está presente. E aí, um outro exemplo é aquela massa para bolo pronto.
né? Aquela mistura para bolo, que já vem pronta, né? Você tem, por exemplo, bolo de laranja, aí vai ter uma molécula lá de laranja, um esta que representa o, o, tanto o cheiro quanto o aroma, beleza? Bom, então qual é a diferença entre esta e ácido carboxílico? É que essa ligação aqui é com o hidrogênio. Vocês estão vendo aqui? Eu tenho aquele mesmo grupo carboxilo, ó. E aí, um dos exemplos é o ácido fórmico, que é o CH, C com dupla com O, OH. Ácido fórmico tem esse nome porque ele vem da formiga. Quando a formiga morde a gente, não coça e fica inchado, fica vermelho, é exatamente por causa daquele ácido que a formiga está liberando. E o formol, que é o formaldeído, é derivado do ácido fórmico. Por isso que tem esse nome, entendeu? Um outro exemplo do dia a dia é o AAS. O AS é ácido acetil salicílico. Tá vendo aí? É um exemplo, cai bastante aí no Enem, o Enem ama. Bom, e agora a gente tem as funções nitrogenadas, certo? Que só tem duas, a amina e a amida. A amina é só quando eu tenho nitrogênio, a presença de nitrogênio simples, o nitrogênio puro, na molécula orgânica. E aí, um exemplo usual é o aminoácido. Aqueles aminoácidos da proteína, como é que funcionam? Eu tenho a parte amino e a parte do ácido. Ó. Então, cada aminoácido, na verdade, acho que são 20, se eu não me engano, da biologia lá. Acho que são 12 que são essenciais e 8 que são a gente tem que buscar na natureza, algo desse tipo assim. A diferença entre um e outro vai ser essa parte aqui, essa letra R, né? Que é o radical, ou seja, que é sempre uma cadeia carbônica que que estava presente e faz a diferença entre um aminoácido do outro. Como eu estou falando de proteínas, a gente tem, por exemplo, outras substâncias, que é a nicotina, a cafeína, a cocaína, você tem a xantina, a anilina, por exemplo, um remédio, cloridato de fluoxetina, todos são aminas, beleza? Fertilizantes também, adubos orgânicos. E a amida, você tem o nitrogênio com o oxigênio junto, ó. Você tem a carbonila presente. E aí, exemplos, você tem o Kevlar, que é uma substância artificial, digamos de passagem, que produz coletes à prova de bala, jaquetas também contra o frio, algo desse tipo. Você tem também o nylon. O nylon é uma amida, um polímero, na verdade, de amidas. Você tem a ureia, né, que é excretada pelo corpo humano, e a ureia agrícola também é um tipo de amida, e a penicilina, que foi revolucionária na época, é também um tipo de amida. Então, qual é a diferença de amida para amina? A amina é só o nitrogênio, a amida é o nitrogênio com o oxigênio junto. Ok. E aí agora eu vou para as funções sulfuradas. Você tem o detergente. E aí como é que funciona o detergente? Bora relembrar? Você tinha uma cauda mais ou menos de 17 carbonos. Desculpa, aqui nessa cauda eu tenho uma parte apolar, né? E na ponta eu tenho uma parte polar. A parte apolar, que também pode ser chamada de hidrofóbica, porque tem medo da água, ou seja, ela não se liga à água, ela vai se ligar à gordura. E a parte polar, que o outro nome é hidrofílica, ou seja, ela tem uma filiação com a água, ok? Então, ela vai se ligar na água. Então, o detergente, ele é montado nesse esquema aí, ó. E aí eu tenho que o detergente, ele pode ser biodegradável ou não biodegradável. Bora relembrar? Quando eu tenho essa cadeia toda ramificada aqui, ela é não biodegradável. Quando eu tenho que a cadeia é toda estirada, não tem ramos,
ela é biodegradável. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você descartar esse detergente na natureza, a natureza tem o poder de destruir essa molécula ao longo do tempo. Ok? Bom, então agora para os exercícios. Você tem assim, ó. 1. Considere as estruturas moleculares do naftaleno e da decalina representadas abaixo. Substituindo o átomo de hidrogênio por um grupo hidroxila, obtém-se dois compostos que pertencem respectivamente às funções. Bom, então o que é que ele está dizendo? Ó? Eu tenho a naftaleno aqui e eu tenho a decalina. Como eu disse, cada ponta, cada vértice desse aqui é um carbono, certo? E aqui tem um hidrogênio. Ele está dizendo que ele vai tirar um hidrogênio daqui e vai adicionar no lugar, deixa eu trocar de cor, vai adicionar no lugar uma hidroxila, o OH. Vai tirar o hidrogênio daqui e vai adicionar no lugar uma hidroxila OH. Perceba, OH é álcool. Agora, qual é a diferença de um e outro? É que este cara aqui é aromático, ó, aromático, ou seja, ele é derivado do benzeno, e esse aqui é uma cadeia simples. Então, nesse caso, aqui é um álcool e aqui é um fenol. Então, a resposta é fenol e álcool. Letra B. Ok? Segundo, a equação química de conversão do citronelol em citronela é mostrada abaixo. Nesta reação, tem-se a conversão de um álcool em fenol. A letra ficou errada ali, né? Mas aí vai ter as alternativas. Bora ver aqui qual é essa reação, ó. Bora perceber qual é a dica que eu dou. Bora ver qual é a diferença, ó. Vocês estão vendo que a única diferença entre os dois aqui é que este cara aqui e este são grupos diferentes, vocês estão vendo? Aqui é um OH e aqui é uma dupla com O. Olhe bem, esse OH eu já sei que é álcool, porque ele não está ligado a um composto aromático. Se tivesse, seria fenol. Este cara aqui, ele é uma cetona. Ok? Então a gente vai ter o seguinte, ó. Não, na verdade, peraí, isso aqui não é cetona, não. Desculpa, ó. Eu disse que. Deixa eu só tirar isso aqui para vocês verem. Ó. Eu disse que em cada ponta tem um carbono, não é isso? E o carbono é da família 4A. Precisa fazer 4 ligações. Olha o que é que está acontecendo. Ó. Eu tenho esse carbono com dupla O. Tem outra ligação aqui, né? Com outro carbono do lado de cá. Então está faltando um. Eu completo com quem? Com hidrogênio. Olha que pegadinha massa. Isso aqui é um aldeído. Então eu tenho uma transformação de álcool em aldeído. Letra E. Legal? Terceiro, o aroma natural da baunilha, encontrado em doces e sorvetes, deve-se ao composto chamado vanilina, cuja fórmula estrutural está reproduzida ao lado, que é esta daqui. Em relação à molécula da vanilina, é correto afirmar que as funções químicas encontradas são, perceba, ó, eu tenho aqui, ó, já estou vendo um aqui, ó, CHO, que eu tinha acabado de falar na outra questão, que era um aldeído.
eu tenho dupla, quer dizer, eu tenho OH ligado a um composto aromático, então não é álcool, é fenol. E eu tenho esse oxigênio aqui que está incluso no meio da cadeia carbônica, que eu não coloquei nesse slide, gente, mas tá no slide do grupo, que é o éter, certo? Então, ele vai ser um fenol, um éter e um aldeído. Agora é só achar a alternativa que tem os três. Deixa eu ver, álcool não é, fenol, éter, aldeído, letra B. Vem aí? E cuidado com a nomenclatura, ó. A letra E está dizendo aldeído, fenol e éster, não é éster, é éter. O que era o éter? Você tinha a presença do oxigênio no meio da cadeia carbônica. Ele está inserido no meio. Então, ele é um heteroátomo. Hétero quer dizer diferente. Então, ele é um átomo diferente de carbono e hidrogênio, heteroátomo. Okay? Isso é que caracteriza um éter. Beleza? Quarto, nossos corpos podem sintetizar 11 aminoácidos em quantidades suficientes para nossas necessidades. Não podemos, porém, produzir as proteínas para a vida, a não ser ingerindo outros 9. Eu pensei que era 9, era 12 e 8, mas são 11 e 9, tá vendo aí? Conhecidos como aminoácidos essenciais. Assinale a alternativa que indica apenas funções orgânicas encontradas no aminoácido essencial fenilalanina. Desculpa, mostrada na figura abaixo. E aí está a molécula desse nome horrível. Beleza, aí ele quer que a gente identifique qual é quais são as funções orgânicas que eu encontro aqui. Como o nome é aminoácido, eu tenho que ter uma amina mais um ácido carboxílico, certo? Isso aqui é lei. Isso aqui é lei. Sílico. Então, o que é que você tem? Ó? O ácido já está aqui, certo? E a amina é esse nitrogênio. Está aqui. Esse nitrogênio ele está ligado a um carbono secundário. Ó. Por que secundário? Porque esse carbono aqui ele está ligado a mais dois. Vocês estão vendo aí? Ele está ligado ao carbono que gera o ácido carboxílico e está ligado aos outros carbonos da molécula lá. Então, como ele é um carbono secundário, eu posso chamar ele de amina secundária. E aí eu tenho o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, trocar de cor. Eu tenho que ter um ácido carboxílico, ácido orgânico e amina. Certo? Então, letra D. Ok. Quinto, Amburosídeo B, cuja estrutura é dada abaixo, foi isolado de Amburana cearensis, ou Imburana de cheiro, ou cumaru, na busca pelo princípio ativo responsável pela atividade antimalárica desse vegetal. Olha que legal. Escolha a alternativa que apresenta, quatro funções orgânicas presentes no Amburosídeo B. Bora ver. Bora identificar todo mundo que está aqui, ó. Primeiro, OH ligado a composto aromático. Quem é esse cara? Fenol. Ok. Oxigênio no meio da cadeia carbônica. Quem é esse cara? Éter. 2 oxigênios. Quem é esse cara? Éster. E assim que a gente faz? Oxigênio no meio da cadeia carbônica. Éter, eu já falei. A mesma coisa, oxigênio no meio da cadeia carbônica. Éter também. Aqui, OH, OH, OH e OH. Todos esses quatro são hidroxilas que não estão ligadas a um composto aromático. Vocês estão vendo aí? Então é álcool.
Então, eu tenho a presença de álcool, fenol, éter e éster. Ok? Então, bora ver qual é a alternativa aqui, ó. Letra A não é porque tem ácido carboxílico, que na molécula não tem. Letra B não é porque tem cetona, pelo mesmo motivo não é a letra C. Ó, ácido carboxílico. Letra D, fenol, éter, éster e álcool. Perfeito. Letra D. Certo? Qualquer dúvida, galera, vocês podem entrar em contato comigo pelo, pelo WhatsApp. Tudo beleza? Uma boa tarde a todos ou uma boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar vendo o vídeo, e até a próxima.